E aí, rapaziada, Vinícius na voz, mais um vídeo para vocês. E eu quero contar uma história aqui e fazer uma reflexão através dessa história. Como todo adolescente, né, por volta aí dos meus 12 até os meus 15 anos, tipo, eu fui aquele adolescente que respondia, metia o louco em todo mundo, era foda-se, né. E sou filho de mãe solteira, né, e minha mãe sempre trabalhou. Então eu cresci sendo criado pela minha avó. E, cara, tipo, chegou um momento da minha vida, na adolescência, que eu não tinha medo de ninguém. Respondia minha mãe, minha avó. E eu acho que chegou um momento que minha avó não aguentou mais, de tanto que eu comecei a responder ela, né? E, por exemplo, tipo, eu chegava da escola, minha avó que fazia comida pra mim. Enfim, quem é criado por vó sabe como que é, né? E aí chegou um dia que eu respondi a minha avó e ela pegou, olhou pra mim e falou: Vinícius, a partir de hoje eu não sou mais sua avó, não conta comigo mais pra nada e pode me esquecer como vó, porque você tá me respondendo e você não merece o carinho que eu dou pra você. E, cara, tipo, aquilo foi um alívio. Falei, é isso que eu queria. Melhor ainda, eu sei viver sem você, né? Não falei isso pra ela, mas como todo adolescente rebelde, a gente pensa isso, né? E aí minha avó simplesmente parou de falar comigo. Aí, por exemplo, quando eu chegava da escola, não tinha comida, eu tinha que me virar, tinha que fazer comida. Enfim, todo aquele amor e cuidado de vó, eu acabei perdendo, né? E passou uma semana, beleza, ok, consigo ficar sem minha avó. Aí passou 2 semanas, já vi que, falei, nossa, cara, tá difícil, né? E a minha mãe ficou sabendo disso, né? A minha mãe sempre foi uma pessoa, tipo assim, ela sempre me deu uma liberdade de escolha. Ela falou, Vinícius, é isso que você quer mesmo? É isso que você quer ficar sem falar com sua avó? Então, beleza, mas aguenta as consequências. Só que chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso pedir desculpa pra minha avó. E aí eu conversei com a minha mãe. E como todo adolescente, covarde pra caramba, eu falei, mãe, vamos comigo e eu quero pedir desculpa pra avó e nunca mais vou responder ela, né? E aí, beleza. Fui pedir desculpa pra minha avó e tudo voltou ao normal. Só que nesse tempo que, tipo, eu tava sem falar com a minha avó, tipo, a gente percebe que ela nunca deixou de me amar, né? Ela simplesmente quis dar uma lição pra mim de que, assim, eu preciso mais dela do que ela de mim. E eu tava pensando muito nessa história, nesse acontecimento que aconteceu comigo, né? Enfim. E tava fazendo uma ligação da nossa vida espiritual. Eu acho que a gente age muitas das vezes assim com Deus também. Eu acredito muito em Deus, né? E como um adolescente, né? A gente acaba, como eu posso dizer? A gente acaba acreditando que a gente pode viver sem Deus, né? E Deus, eu acho que muitas das vezes ele age como minha avó. Tipo assim, ele não deixa de amar a gente, né? Ele continua ali olhando, cuidando, mas chega um momento que ele deixa a gente seguir a nossa vida, né? E eu acredito que muitas das vezes Deus deixa acontecer isso pra gente aprender, né, com a vida. E muitas das vezes a gente quebra a cara, né? A gente entende que a gente não precisa mais de Deus, né? E acaba vivendo uma vida, como posso dizer, sem aquela pessoa que ama e cuida da gente, né? Sem a pessoa que a gente necessita. E eu tava num estágio da minha vida, esses meses, que eu tava assim, eu acho que Deus tava falando comigo através disso, né? Eu tava lembrando a minha época de adolescente, vivendo a vida sem precisar de Deus. Não preciso de Deus, não preciso orar, não preciso fazer nada, minha vida tá boa assim. Só que cheguei um momento que eu parei e pensei, cara, eu preciso de Deus, eu preciso me aproximar de Deus, né? E a Bíblia tem um versículo que ela fala assim que achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, a partir do momento que a gente deixa, né, tipo a nossa adolescência, a nossa rebeldia, e se aproxima de Deus, Ele se aproxima da gente também. E eu entendo que todo ser humano, por mais que às vezes a pessoa não acredite,
todo ser humano precisa de Deus, né? Talvez as pessoas possam falar, mas não acreditam em Deus, mas sei lá. Essas pessoas que não acreditam em Deus, elas acreditam em alguma coisa, porque é impossível um ser humano viver a vida aqui na Terra sem acreditar em algo maior, entendeu? E eu acredito que Deus, muitas das vezes, ele deixa a gente meio escanteado, mas não é porque ele deixa de amar a gente ou porque ele não gosta da gente. É pra gente aprender e ter essa humildade, né, de reconhecer que a gente necessita de Deus, né? Então, depois que eu fiz as pazes com a minha avó, tipo assim, eu prometi pra mim, porque eu falei, cara, eu nunca mais vou responder ela. E, assim, às vezes a gente vou crescendo tudo, mas nunca mais eu respondi daquela forma, né, como eu respondi antes. Às vezes a gente fala alguma coisa, mas nunca daquele nível, que eu entendi que eu precisava da minha avó, né, e eu preciso até hoje. Hoje talvez não da forma de cuidado, mas do amor, né, só de estar com ela é importante pra mim. E eu acredito que com Deus é a mesma coisa. Eu acho que às vezes o que a gente precisa de Deus não é que ele venha fazer as coisas pra gente, mas só a gente sentir que ele tá com a gente, né? A gente sentir aquela coisa que não tem como explicar, que é só aqui dentro do coração, sabe? Então, vamos deixar de ser adolescente e vamos buscar Deus, vamos se aproximar de Deus, né? Porque às vezes a gente pensa que Deus se afastou da gente, mas não. É a gente que a nossa rebeldia fez com que ele fale, vou deixar essa pessoa viver do jeito que ela quer. E às vezes Deus só está esperando a gente se achegar a ele, né? Então, se achega a Deus e ele se achegará a você, né? E é isso que eu queria falar para vocês nessa tarde. Tamo junto, galera. Falou!